Falando em comida, né? Quando a gente fala em comida, a gente ainda mais com chocolate e tudo mais, a gente já pode imaginar, ai, mas será que essa é muito calórica, principalmente se as pessoas estão aí naquele momento, estão fazendo uma dieta e tudo mais. Gente, como a gente sempre diz, equilíbrio é tudo nessa vida. Por isso que a gente vai falar sobre esse assunto hoje, que são essas dietas malucas que muitas pessoas fazem, né? A gente está aqui hoje com a doutora Lívia Marcela, que é endocrinologista. Olá. Seja bem-vinda, tudo bem, Obrigada, doutora? tudo bem? E vocês? Tudo jóia. Porque aí o que acontece, né? A pessoa não sabe esse ponto de equilíbrio, né, doutora? Sim. Entre levar uma vida equilibrada, acaba enfiando o pé na jaca em várias situações. Aí depois fala, ah, não, é só fazer aquela dieta que eu ouvi falar, que é maravilhosa, e tudo se resolve, eu perco aquilo tudo que eu ganhei. Quer dizer, a vida vira e o organismo vira uma montanha-russa, né? Sim, as dietas, ou às vezes o que a gente utiliza para emagrecimento, que pode ser aquela pílula, aquele remédio que a amiga utilizou, ou que comprou na farmácia, que escutou falar, deve ter, assim, um uso, não usar, né, de preferência, e conversar com o seu médico, com quem te segue, não fazer uma dieta da sua cabeça, procurar realmente uma orientação aí de um profissional da saúde. A gente levantou esse assunto, inclusive, lá conversando sobre, né, pautas e tudo mais, justamente por causa da Paulinha, né, da cantora que faleceu há pouco tempo, teve uma falência de fígado e rim e tudo mais, e está se falando a respeito da causa, né? Ainda não tem nada comprovado, mas o que pode ter acontecido é justamente falência desses órgãos pelo uso de algumas substâncias que ela estava fazendo uso naquele momento para emagrecer. Tivemos um outro caso também, há pouco tempo atrás, de uma enfermeira que tomou um chá, dezenas de ervas naquele mesmo preparado, e isso o corpo dela entendeu como um exagero, como demais, e ela veio a falecer, né? Sim, também. Então a gente precisa tomar cuidado, isso que você falou, né, doutora? Porque minha amiga tomou, porque para ela deu certo. Dieta tem que ser uma coisa totalmente individualizada? De preferência, sim, totalmente individualizada. Quem está assistindo a gente pode falar assim, ah, Lívia, mas eu sei que, por exemplo, eu deveria diminuir o refrigerante. Sim, mas isso não é uma dieta prescrita para você. Você pode fazer isso, claro. Deve, né? Deve. Deve, inclusive. Tira. Sem problema nenhum. Mas a questão é, quando você começa a fazer uma restrição muito grande de grupos alimentares, aí sim precisa ser individualizado, você precisa ter um segmento, inclusive um segmento não só com um profissional da saúde, mas também com exames laboratoriais, né? Para ver como o seu organismo está entendendo isso. Sim, até porque o seu organismo pode desenvolver patologias e alergias a partir dessa restrição abrupta, né? Por exemplo, tem gente que inventa do nada de parar de comer o glúten. Vou fazer uma dieta low carb, etc. Não vou comer nada de glúten, não vou comer nada de carboidrato. Aí o organismo pode sentir falta daquilo e reclamar de alguma forma, né, doutora? Sim, e muitas vezes as substituições também não são tão boas, né? Então, o que acontece? Por exemplo, eu não quero comer glúten, então eu vou comer mais a tapioca. Para o diabético, por exemplo, a tapioca tem um alto índice glicêmico, então vai elevar bastante a glicemia. Apesar de não ter o glúten, ela libera carboidrato muito rápido. Então, às vezes o diabético descompensa por essa troca, ele troca lá o pão integral pela tapioca. Em termos de caloria, é a mesma coisa. Mas é aquela coisa, né? Eu escutei falar que é bom, que desinflama, enfim, toda essa questão. E tem aquela coisa do natural também, né? Muita gente fala, gente, mas é natural, é só um chá, não vai me fazer mal, né? A questão de individualizar a dieta ou o processo de emagrecimento é justamente para saber se aquela pessoa tem alguma predisposição que pode ser provocada por aquela substância que está sendo ingerida, né, doutora? Sim, tem isso. E tem também que esse negócio do natural, que às vezes não tem até a informação sobre os compostos que tem naquela pílula, enfim. O que acontece? Muitas vezes tem substâncias que a gente não deve utilizar mesmo. Então, pode ter diurético, pode ter hormônio da tireoide, que é proscrito, ou seja, não deve ser utilizado para o emagrecimento. Ah, doutora, mas a minha amiga usa o hormônio da tireoide porque tem hipotireoidismo. Sim, essa é uma outra questão. Quem tem hipotireoidismo deve continuar utilizando. O que eu tô falando é com relação ao emagrecimento. Eu não tenho nenhuma doença da tireoide e utilizo o remédio para emagrecer. E às vezes eu nem sei o que tem ali. Também teve essa questão da enfermeira que faleceu, mas acho que há um ano atrás, na pandemia, teve um medicamento que também teve um outro falecimento que era justamente isso. Não tinha rótulo e foi feita uma reportagem que várias mulheres tomaram, muitas foram internadas também. E estava escrito assim,
emagreça naturalmente. Então, são algumas armadilhas que a gente precisa prestar atenção. É verdade que existem algumas substâncias que são proibidas a comercialização aqui no Brasil, porque são perigosas? Sim, existem substâncias que são proibidas a comercialização, né? Então, mas existem, a maioria das substâncias são substâncias que não devem ser prescritas para tratamento de obesidade. Por exemplo, furosemida, né? Que é um remédio diurético e tal. O remédio diurético, ele é bom para algumas patologias, por exemplo, insuficiência cardíaca ou se o seu nefro, o seu cardio te prescreveu. Mas para emagrecer, não deve ser utilizada. Mesmo porque, vamos pensar, né? É um diurético, você vai eliminar bastante água e depois quando você bebe a água, volta você tudo o repõe. peso. Então ele não vai agir no seu mecanismo de fome. E saciedade. quando você elimina essa água, você está eliminando coisas importantes para o seu organismo também? Sim, você está eliminando minerais, né? Quando a gente fala desse medicamento especificamente, a gente está falando muito do potássio, tá? Então, e também o rim, ele não aceita, ele não tolera um excesso de furosemida. Tá. Então, esse excesso de furosemida também pode causar uma falência renal. E a pessoa pode ter algum problema, já que ela nem sabe, nesse rim, né? Isso. Aí uma dose pequena pode ser Isso. Muitas fatal, vezes a pessoa toma um remédio sem saber como está a saúde dela, né? Por isso que é tão importante. Só pra gente, assim, ter uma ideia, eu tô falando aqui muito, entre aspas, mal dos medicamentos, desse tipo de medicamento, mas existem medicamentos aprovados para perda de peso, né? E assim, a obesidade, ela é uma doença e ela deve ser respeitada e ela deve ser tratada como uma doença, com respeito, né? Com respeito significa com estudos. Então, tem estudos para medicamentos para a obesidade e esses medicamentos são ótimos e devem ser utilizados individualmente lá, você com o seu médico. Então, tem muita coisa boa também, aprovada, segura, né? Mas isso também demanda uma pesquisa e, de preferência, orientação médica. Isso, né, sem loucuras, né? Claro. A gente tem aqui grupos alimentares que você trouxe também, né? Justamente para mostrar o que pode ser um aliado ou um vilão de uma dieta saudável. A gente pode falar também só em dia a dia saudável ou em momentos em que a gente está segurando um pouquinho mais, né, doutora? Sim. Isso não tem nenhum problema, né? Eu quero perder um pouco de peso e eu quero dar uma segurada na alimentação. Ok, eu posso fazer, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Uma low carb? Posso. A low carb consiste em reduzir um pouco o macro grupo aí do carboidrato. Então, eu vou comer mais proteína, verduras, né? E até a gordura. O que acontece? O que eu não devo fazer exatamente, que existe muita também apelação assim com relação a isso, eu vou fazer uma low carb, mas eu vou comer muita gordura no lugar do carboidrato. Por exemplo, eu vou tomar café da manhã com bacon, sabe? O exagero da gordura. Isso também a gente não deve fazer. Mesmo porque você pode até emagrecer, mas depois você faz um platô. Porque tem uma caloria a mais entrando, né? Então, só o exagero, assim, da restrição é ruim. A gente precisa realmente saber o que pode fazer bem e o que pode fazer mal. Agora, tem também uma questão com efeito sanfona, né? Porque às vezes algumas dietas prometem que a gente emagreça muito rápido, mas essa volta pode ser rápida também, né, doutora? O que a gente precisa prestar atenção é se a gente está educando o nosso cérebro, né? Porque eu posso fazer uma dieta mais restritiva, perder um peso, mas o legal é que você eduque seus hábitos, né? Que você mude seus hábitos. Porque se você voltar a comer tudo que você comia antes, depois de fazer uma dieta restritiva, você vai ganhar mais peso. E sabe o que é muito interessante? Tem alguns artigos científicos que eles mostram assim, toda vez que a gente faz sanfona, emagreci e engordei, quando eu volto a ganhar peso, eu ganho muito mais gordura do que massa magra. Quer dizer, eu vou perdendo o meu músculo e vou ganhando gordura no lugar. E isso vai tornando o seu metabolismo, assim, não é que mais lento, né? Você vai gastando, sua taxa metabólica basal, ela depende da sua massa magra. Quanto mais músculo, mais eu gasto. E aí você vai gastando menos, né? A gente pode entender que o processo de emagrecimento saudável tem um período para acontecer? Para justamente essa questão do rápido, do imediato, não ser uma expectativa na vida dessa pessoa? Normalmente sim. Normalmente tem um período que, assim, a gente respeita uma perda de peso média entre 300 a 1 quilo por semana, estaria dentro do esperado. Eu perdi 5 quilos, né, em uma semana.
tá estranho, alguma coisa tá acontecendo de errada, né? Assim como a ingestão de calorias também tem um mínimo que o organismo precisa, né? Quando a dieta é restrita demais, ela pode trazer problemas. Sim, Se você vai fazer uma dieta restritiva, volto lá, fale com o seu médico, né? Converse com ele. Mas a gente precisa pelo menos aí de umas 700 a 800 calorias, que já é baixa, uma dieta de bem baixa caloria, para manter o organismo funcionando. E cuidado, né? Que às vezes eu quero fazer a dieta restritiva, fazer muito exercício, tudo junto. E isso pode causar uma falência mesmo do corpo. Tem paciente que desmaia, que passa mal na academia. E não é que está acontecendo uma hipoglicemia, é que realmente você não está tendo alimento suficiente aí para te manter. É a famosa sobrecarga no sistema, né? O corpo reclama mesmo. Então, esses já seriam alguns sintomas de que tem alguma coisa que não está legal com a dieta que a pessoa escolheu fazer, né? Tá bom. Doutora Lívia Marcela, que é endocrinologista, obrigada pelo papo, como sempre, muito rico. A gente aprende bastante. Obrigada, viu, querida? Vou deixar também aqui o Insta para você, DRA Lívia Marcela. DRA Lívia Marcela, tá bom? Obrigada, minha linda. Um beijo, viu? Até a próxima.